Uma selfie aqui, Micaele? Porque hoje o Rebu é sobre fotografia. Kaique, mas não é sobre essa fotografia de celular, não. Vamos conversar com 3 fotógrafos profissionais de destaque no mercado. E eu tô muito curioso para conversar com essa galera, então não sai daí porque o Rebuliço Cultural já começou. A arte que eterniza o momento. A fotografia existe desde 1826 e ao longo do tempo várias transformações fizeram dela o que a gente conhece hoje. Mas o programa não é sobre história, nem sobre física, nem sobre química, é sobre a arte e a profissão dos fotógrafos. Ricardo Takamura, que manifesta em seu trabalho paisagens quase surreais. Ricardo Martins, 2 Ricardos aqui hoje. Ricardo Martins, que se dedica à fotografia de natureza. E Milena, por último, mas não menos importante, que faz fotografias emocionantes de casamentos. É um prazer receber vocês aqui. O prazer é meu. Obrigado. A gente agradece de estarem aqui. Juntamos um bom time. Sim. Eu acho que chegamos num bom time, Um time para pesado. falar sobre fotografia, né? Sim. Tem que fotógrafo. Imagina, tem um fotógrafo legal vendo, tem que saber, tipo, Eles são bons. eles são bons. Eu quero começar sabendo aí de vocês, porque hoje a fotografia está mais acessível. Os equipamentos estão mais acessíveis. Só que também fotografar não é para qualquer um e tudo mais, não é bem assim, né? E a gente vê que vocês conseguiram se destacar porque encontraram a identidade de vocês. Quando foi que isso aconteceu? De eu sou fotógrafo disso aqui, ó. Essa é a minha cara. Vamos começar aqui pela ponta com Milena. Digamos que hoje em dia a fotografia as pessoas usam muito para se comunicar, né? Nas redes sociais, nas mídias sociais. Então a fotografia virou uma grande forma de se comunicar de uma maneira mais dinâmica, né? E mais rápida, digamos assim. Mas eu acho super importante tomar certos cuidados para não deixar que a fotografia passe de ser uma forma também documental, né? De você poder registrar os momentos que são importantes, são um marco realmente na sua vida e que merecem ser registradas de uma forma diferenciada, né? Ter um registro realmente coerente com o valor daquele momento que você está vivendo. Uhum. Eu comecei na fotografia, na verdade foi bem despretensiosa, na verdade foi graças a um primo meu que sempre trabalhou com fotografia e quando eu era criança ele que fotografava as festas lá de casa e sempre fazia os meus books fotográficos. Então assim, eu comecei graças a ele, porque ele foi introduzindo a fotografia na minha vida de uma forma muito natural. E eu sempre gostei, mas nunca tinha encarado a fotografia como uma profissão, né? Sempre gostei, mas nunca tinha pensado em trabalhar profissionalmente como fotógrafa. Até que surgiu um momento que ele estava trabalhando numa agência e falou, Milena, surgiu uma vaga, né, para um fotógrafo aqui, e eu tinha acabado de me formar. Pensei, poxa, mas nunca tinha pensado, né? Ele, aproveita que teu pai está fora do país, por que você não investe num equipamento bacana e começa a trabalhar com a gente? Eu falei, tá aí, eu acho que é uma oportunidade, né? Eu confesso que eu tinha um certo receio, né? Eu tenho medo de talvez não me adaptar, Sim. porque era um universo novo e eu não tinha conhecimento algum. Falei, bom, mas eu acho que eu sempre fui muito de arriscar e de apostar, né? E entrei em contato com meu pai, meu patrocinador. O patrocínio, o famoso patrocínio. Exatamente. E ele acreditou, né, e me investiu, né, um valor E aí se encontrou no meio desse caminho. Exatamente. Aí eu comecei na fotografia de moda, mas eu confesso que não é muito um universo que eu me adaptei, acho que é por muitas ilusões, né, do que o mercado mesmo impõe. E acabei, sem querer, entrando no mercado de casamentos, por causa de indicação de amigos, né? Fulano vai casar, seu trabalho é tão bacana. Falei, legal, então, mas é importante saber que é minha primeira experiência, né? Mas eles acreditaram em mim, então acho que foi isso que me fortaleceu. Deu muito Engraçado que certo, as pessoas né? começam assim, que começam despretensiosas, aí dão certo na vida, meu Deus do céu, que sorte. Que sorte. Mas aí temos aqui também os Ricardos, Os Ricardos. que vão mais para a natureza, mas cada um com a sua identidade dentro de um mesmo campo aí, né? E aí como vocês chegaram, tipo, isso aqui é minha cara, eu assino com isso aqui? A minha história com a fotografia, ela é meio longa, assim, mas eu acho que foi ao contrário. Eu sou fotógrafo de natureza, né? Então, quando me perguntam, assim, como é que faz essa história de natureza? O que tem que ser? Primeiro, você tem que gostar de natureza, cara. Você tem que gostar de estar no meio da floresta lá.
passar 5, 6, 7, 8 horas esperando um bicho, e era isso que eu fazia quando era criança. Adorava entrar no meio do mato, passei uma boa parte da infância no Pantanal, né? Então eu gostava muito daquilo. Depois eu descobri a fotografia. Na verdade, eu descobri a máquina fotográfica, mas eu já fotografava já naquela floresta com o olhar, né? Que é o mais importante, assim. Eu acho essa história de ter celular hoje, de ser muito fácil a fotografia para todo mundo, eu acho um barato, assim. Eu acho muito legal porque isso atrai todo mundo. Mas quando você vai realmente fotografar, o buraco é mais embaixo, né? Não é... Você tem que ter o olhar, tem que saber a luz. Então, a minha história veio ao contrário. Primeiro, eu me apaixonei pela natureza, aí aos 10 anos de idade, na cidade de Ubatuba, na Mata Atlântica, eu sempre me enfiava no meio do mato ali, e aí tinha um lugar que tinha uns lagartos que tomavam sol, e um dia me veio na cabeça pegar uma máquina que meu pai tinha, que era uma Olympus, eu tenho essa máquina até hoje guardada, para fotografar aquele momento, que eu só voltava e contava para as pessoas que eu via. Aí com a fotografia eu descobri que eu poderia eternizar aquele momento ali. Aqui e você não tá só dominando. É isso aqui, ó. Mas, Falei que eu vi. e não só contar, eu poderia mostrar também, assim. Aquilo lá é o que eu sentia, né? Então eu até brinco, assim, a fotografia para mim ela é mágica porque é uma maneira que eu descobri de materializar o meu sentimento naquele momento, de chegar à pessoa e mostrar. Então, com 10 anos que eu comecei, tirei minha primeira foto de natureza e eu sou apaixonado por isso e é o que eu faço até hoje, né? Começou com 10 anos. E você, Ricardo Takamura, e você também tem ali uma pegada um pouco de fotografia cinematográfica, né? Isso, Queria que você falasse um pouco pra gente. Eu acho que, seguindo mais ou menos um pouco o caminho do Ricardo, a Milena falou sobre a fotografia documental, né? Eu tento fugir muito da fotografia documental, né? O meu trabalho é um pouco mais artístico do que documental, tanto que a maioria das minhas fotos a gente encontra alguma coisa que você nunca estaria vendo na natureza, você nunca estaria vendo com nossos próprios olhos, né? Uhum. E foi mais ou menos isso, né? Quando era criança eu tinha uma paixão grande por cinema, né? Especialmente a área de ficção científica, e eu sempre fui apaixonado por estrelas, né? Então isso cresceu comigo, acompanhou a vida inteira, e a fotografia também já me acompanhou desde criança, né? Eu sempre tinha uma câmera, fotografava, não falo que era alguma coisa séria, porque era mais uma brincadeira, né? Assim que começa, né? A gente sabe que é assim. E eu levei a brincadeira durante muito tempo e assim, eu falo que a fotografia forçou a entrada na minha vida, não foi eu que forcei a fotografia, porque eu comecei a fotografar e isso foi ficando um pouco mais sério, e chegou uma hora que o pessoal começou a falar, putz, você não trabalha, não fotografa, não faz isso, né? Por que você não faz isso? Eu tinha uma outra profissão, né? E eu falei, putz, mas não dá, né? Eu gosto da fotografia como hobby, né? E isso eu levei por 3, 4, 5 anos. Eu falei, não quero uma fotografia como hobby, né? E aí chegou uma hora que eu falei, putz, mas o meu outro trabalho não está rendendo, e aí eu comecei a trabalhar com fotografia, eu entrei em todas as áreas, Aí né? foi ser feliz. E depois eu fui me encontrando no que eu tinha quando era criança, né? Que era a astronomia, era o cinema, né? Conseguiu juntar Então, tudo ali, né? olha Fez uma que legal junção isso. do que gostava. E foi uma coisa bacana, porque eu nunca imaginei que poderia tornar o que eu gostava uma profissão, né? Aham. Nossa, que legal. Acho que- E a gente falamos aí de 3 vertentes da fotografia. Vocês acham que hoje um fotógrafo, para ele ter um trabalho mais reconhecido e tudo mais, ele precisa se especializar num segmento, num campo? É assim, é isso aqui que eu faço, galera. Então é para isso que eu quero trabalhar? Tem que ser assim? Eu penso que a fotografia ela é uma arte. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre a arte que você está produzindo, mais sensível você está quando você estiver diante de uma situação que precisa ser documentada, registrada ou criar realmente essa arte, né? E eu penso que se especializar vai mais ao encontro daquilo que você se identifica mais, mas não que necessariamente você precisa focar única e exclusivamente em uma determinada área da fotografia. Eu acho que é mais aquela questão importante, né? de se eu for atrás de um fotógrafo, eu vou para quê? Então eu acabo, Depende do estilo que você também o quer, cliente né? acaba buscando, né, alguém que tenha Sim, mais sim. a cara do trabalho, é isso? Eu acho que você acaba criando uma identidade, né? Assim, Do fotógrafo. é uma linha, que você cria uma linha, assim. Eu fotografo natureza, mas o que faz parte da natureza, né? No começo, a minha história é só com bicho só. E aí, quando estava fazendo o segundo livro, eu vi um cara fazendo uma casa de pau a pique, jogando barro. Achei aquilo lindo, cara.
Eu fotografei aquilo ali, aquilo faz parte do meu trabalho também. Então, assim, eu acho que você tem que ter uma identidade, você pode, né, não vou ficar só no bicho ali, eu fotografo gente, mas que está dentro daquele contexto. Eu não vou me arriscar a fotografar, por exemplo, o casamento, por exemplo, eu não vou saber fazer. Eu vou me perder, não é a minha essência estar ali. O negócio é aquela coisa de floresta, de bicho, estou na Amazônia, vejo lá um ribeirinho atravessando o rio, puta, aquilo é demais para mim. Então eu fotografo. Eu acho que aí você cria uma identidade, né? Assim que nem o Ricardo, tem essa coisa da noite que eu acho fantástica. Assim. É sensacional. lindo, Não, é sensacional. Nossa, enche o olho assim, né? Todos são, mas a gente tem uma queda por Falar estrela, as estrelas, né? né? Uma coisa que toca. E a fotografia também tem um valor cultural, né? Você tá ali registrando uma coisa que vai ficar histórico também, Sim, né? sim. Perpetuar mesmo, né? A fotografia tem esse poder. Eu acho isso, acho que, na verdade, assim, como foi com a minha história, né? Quando a gente quer começar fotografando, a gente fotografa muita coisa, né? E no decorrer do caminho você mesmo vai se encontrar, né? Você vai acabar encontrando o que você se identifica, o que você gosta, né? Que consiga transformar isso numa profissão também, ou se não conseguir, transforma em um hobby. No começo é até bom sério. fotografar de tudo para aprender um pouco de tudo, Acho você que achar, acho que faz parte experimentar, do né? processo, né? Você precisa aprender um pouco de tudo para depois você se encontrar e conseguir seguir o seu caminho, né? Sim. Olha, o papo tá muito bom. Sim, tá passou muito bem bom. rápido, Eu não tô né? acreditando que a plaquinha ali de chama intervalo levantou, mas levantou a plaquinha ali, Levantou. cara. Mas se fossem os fotógrafos de plantão assistindo esse programa, eu não sairia daí, porque tem Jamais. muitas dicas, Tem né? muito conteúdo e muita dica no próximo bloco. Então, pra isso, a gente vai num rápido intervalo e já que a gente volta. Sai daí não. Já estamos de volta com o Rebu e hoje o nosso time de fotógrafos manda muito bem, Manda né, Kaique? muito bem. Temos os Ricardos e a Milena, Ricardos no plural. Então aqui continuando. A gente estava aqui no intervalo falando, gente, tem muita coisa para falar, Sim. então vamos lá, não vamos perder tempo. Fotografar. Eu sei que precisa das duas coisas, mas precisa um pouquinho mais de técnica, um pouquinho mais de feeling e olhar. Eu sei que os dois são importantes. É uma pergunta bem fácil, assim, pra Mas começar, aí, tá, assim, gente? 51% de um e 49% de outro, mais ou menos, assim, dividindo, se quiserem. Digamos que a gente precisa, acho que, de um equilíbrio. Na minha área, que é casamentos, que é uma fotografia de eventos, eu preciso estar muito sensível ao que aquelas pessoas estão vivendo naquele momento e tentar entrar no universo delas, né, para poder captar exatamente o que é importante para elas. Então eu preciso conhecê-los mais a fundo, exatamente para poder entregar um documento realmente através da fotografia, para que eles vejam e revejam, mas sintam, né, o que eles sentiram naquele momento. Então pra você é mais feeling aí do que a técnica. Na verdade, a técnica, ela é Peraí, basicamente a navegação. deixa eu né? combinar uma coisa aqui. Vou falar aqui, ó. Tem que ser um pouquinho mais de um do que de outro. E aí? Nossa, como é difícil. 0,5% a mais de feeling? A técnica, ela é fundamental. Eu concordo. Porque ela eu sei é que eu tô colocando vocês numa parede aí. Ela é fundamental, porque às vezes você se vê numa situação com uma luz difícil de você captar aquilo que você pretende fazer. Se você não domina a técnica, você Sim. não vai nunca conseguir transmitir aquela mensagem, né? Sim. Vamos E fazer. vocês, Ricardos? Olha, na minha visão, assim, né, o que eu brinco até com as pessoas, eu pego muito no olhar, né? Eu fazia até um workshop que eu era assim, fotografe com o olhar, depois pegue sua máquina fotográfica. Uau. Porque foi assim que eu aprendi, né? Quando eu estava no meio do mato lá, criança, eu fotografava com o olhar, aquilo era fotografia. Então eu via uma luz numa folha, num bicho, aquilo era lindo, assim. Então isso é o olhar. E aí eu comecei a perceber que nem todo mundo enxergava o mundo desse jeito. Aí eu falo, opa, eu acho que eu enxergo um pouco diferente das pessoas. E aí eu fico muito nessa no olhar. A técnica é fundamental, senão você não vai conseguir reproduzir Captar o que você está aquilo. vendo na fotografia. Mas aí você vai aprimorando, você vai aprendendo. Então, assim, a sensibilidade tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Né? Tem gente que você vai conversar, o meu irmão é advogado, por exemplo, assim. Tudo a ver, né? Fora, completamente fora dessa área, entendeu? Então eu enxergo coisa que cada um acho que vai para um lado, entendeu? Então
a gente que é fotógrafo tem esse olhar mais refinado, tem uma sensibilidade, e isso é extremamente importante. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta para o próximo Ricardo responder. Porque já responderam, inclusive. Eu vou mudar um pouquinho assim. Eu quero saber se é mais difícil de você aprender a técnica ou você aprimorar o olhar. Por exemplo, é mais fácil eu me tornar um fotógrafo não tendo técnica ou não tendo olhar e ter que correr atrás de alguma dessas coisas. Eu uso uma analogia, né? A técnica da fotografia é mais ou menos como andar de bicicleta, né? A gente aprende, tá certo que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Sempre tem coisa nova saindo e não é tão simples quanto andar de bicicleta, né? Mas é mais ou menos isso, né? Você aprende a técnica, você já sabe andar com bicicleta, mas quem vai te levar para algum lugar é a bicicleta, né? Então, assim, a técnica é muito importante, mas o olhar é mais importante, né? E esse olhar a gente treina, né, com o tempo. Não adianta ter a gente... bicicleta se não souber andar, né? Eu não vou falar que quando eu comecei a fotografar, eu fotografava bem, né? Então, assim, a gente tem uma linha de tempo que a gente começa, o trabalho nosso no começo não é tão bom e vai melhorando ao longo do tempo. Vai se aperfeiçoando, Isso, né? E hoje, agora na parte do marketing digital, existem muitas redes sociais, mas em qual um fotógrafo deve investir mais? Isso é uma coisa importante. Bom, eu uso bastante o Instagram. O Instagram ele é bem feito para fotógrafo, parece, né? Porque é só fotografia. É só fotografia. Mas eu confesso que eu pecava muito nesse aspecto no começo da minha profissão. Eu custei a entrar e começar a divulgar realmente o meu trabalho, porque meio que ele falava por si só através das outras pessoas. Os meus clientes faziam o meu marketing, digamos assim. Então eu nunca tive esse cuidado. Digamos que agora eu tenho investido um pouco mais de tempo e me dedicado um pouco mais a divulgar um pouco, para mostrar realmente a minha identidade mesmo, né? O estilo de fotografia que eu trabalho. Mas são inúmeras as redes sociais hoje em dia, né, que a gente pode... Sim. Para vocês é a mesma coisa ou... Não, eu acho que, assim, a gente tem um conflito muito grande, assim, nessa parte, né, de você é fotógrafo, você é uma arte, né, mas não basta só isso daqui, você tem que sair desse corpo do fotógrafo e virar um empresário aí que vai olhar a coisa de fora É assim que... e vai falar, Todo como mundo... é que eu vou vender isso daqui? E isso, dentro da cabeça de um artista, é porrada, é muito punk, difícil, assim, né? difícil Muito você difícil, sair, né? cara. Então, mas você tem que fazer isso, tem que olhar de fora, não, peraí, isso aqui eu vou elaborar o projeto desse jeito, porque eu sei que tem uma empresa ali que tem atuação nessa área, que vai gostar disso também, sabe, encaixar tudo. E em termos de rede social, há um tempo atrás era o Facebook, hoje em dia acho que é Instagram. Instagram, sim, é hoje que está indo. Aí o Ricardo está assinando embaixo, então que é isso mesmo, Isso. Instagram, vai lá. E agora a gente vê que você põe a imagem na rede, qualquer um tem acesso e leva para onde quiser, não Sim. que tenha o direito de fazer isso. A opinião de vocês sobre aquela famosa marca d'água nas fotos. Porque eu teria uma dó de colocar a marca d'água, tipo, você faz lá, né, tudo monta, tudo bonitinho. Aí tem que colocar a marca d'água para não usarem sem acreditar. E mesmo assim não é um método eficaz, Exatamente. né? Porque a pessoa pode tirar É muito fácil ali de tirar. e É muito a pessoa fácil, continua usando. É muito fácil. E aí, mais opinião de vocês sobre isso? Usa, não usa? É melhor com, é melhor sem? Eu, particularmente, uso em todas. Eu acho que é o direito autoral, né? É um assunto bem polêmico. Muitas pessoas Sim. com essa, né, essa facilidade realmente de usar as fotografias de outros profissionais que estão disponíveis Sim. aí na rede, acabam não tendo esse cuidado na hora de colocar os créditos, o que é realmente super importante para o artista que criou aquela obra, né? Na verdade, é fundamental, é o nosso trabalho, então eu tenho esse cuidado de colocar geralmente em todas as... Geralmente não, eu tenho cuidado de colocar em todas as imagens que eu disponibilizo na internet, Sim. né? Não, eu acho que colocar a marca d'água é importante por conta disso. Não é nem para você, assim, eu vou garantir que ninguém vai pegar essa foto e vai usar. Porque o cara vai pegar e vai tirar, faz o que quiser. Você não vai se defender por conta disso. Eu acho que o mais importante é para você mostrar que aquela foto é sua. Senão a pessoa pega aquela fotografia que está ali, na boa, assim, coloca no Face dela ou vai para não sei aonde, ela se espalha, todo mundo gosta, ninguém sabe quem fez. Coloca na capa do Facebook lá, né? Fica Sim. bonito. Não, já isso Olha ninguém esse sabe céu quem fez. estrelado aqui, né, Ricardo? Esse céu aqui, ó. Eu já sou um pouco contra a marca d'água. Vou Olha! a opinião deles, né? Que eu vejo mais a fotografia como uma obra de arte, né? Aí quando você está admirando uma obra de arte, um quadro, alguma coisa em um museu, uma exposição, você não vê a marca d'água, no máximo vê a assinatura do artista ali no cantinho, né? E em raras ocasiões, geralmente o artista assina na bordinha da fotografia, né? Então, assim, Acontece também, então,
o fotógrafo assinar ali? Isso, quando a gente vende Que fotografia, a gente interessante. vende ela assinada, né? Às vezes na foto ou às vezes na borda da foto. Ou em alguns fotógrafos assinam atrás, né? Então, assim, para mim a marca d'água acaba estragando um trabalho que você considera assim ótimo para você, e você foi lá e colocou uma assinatura digital na frente e acaba estragando a obra como um todo, né? Uhum. Eu tenho mais uma dúvida sobre essa parte do Diga. digital, que é sobre banco de imagens, né? Que hoje em dia todo mundo pode cooperar e colocar em banco de imagens e tudo mais. E tem fotógrafos que fazem muito isso. É legal? É uma coisa tipo, bastante legal de se fazer? Ou, não, galera, dá uma evitada. O que vocês pensam sobre essa ideia de disponibilizar gratuitamente ou não em bancos de imagens? Eu nunca trabalhei com banco de imagens, então não tenho muita propriedade para... Nunca parei para pensar em relação a isso. Olha, já demos uma oportunidade para você aí. É que eu Não acho precisa ser free, pode ser na versões premiums do site. É que eu penso mais em relação... a minha obra, ela é algo bem particular, né? Em relação àquele momento que aquelas pessoas estão vivendo. Então, não sei até que ponto seria relevante. Sim. Eu acho que é um baita mercado também isso daí, assim, né? Assim, na minha área, principalmente, que viaja, fotografa bastante. Não deixa de ser uma oportunidade, né? É um mercado. Eu não disponível de graça, né? Assim, quando eu coloco em banco de imagem, ou no meu próprio banco de imagem, quando alguém vai comprar, tem sempre um valor, mas é um mercado, né? Então, eu estou viajando, eu fotografei lá Pantanal, ou então Cerrado, aí vai uma revista fazer uma matéria sobre esses assuntos, eles querem fotografia, eles procuram, vão comprar e está lá funcionando. Então é um mercado, eu acho super interessante. E aí, Ricardo? Só para complementar, desculpa, Ricardo. Não tem problema. Que no meu caso eu entro também em relação ao direito de imagem, né? Ah, Como eu sim. tô verdade. trabalhando em eventos sociais, então eu tenho que tomar esse outro cuidado também. Com Não é direito. só Só se for uma coisa combinada já. Isso, Sim. Assim. exatamente. E aí, Ricardo, já Ricardo? colocou alguma coisa lá em banco? Então, eu já cheguei a estudar a possibilidade de colocar em banco e acabei desistindo, né? Hoje eu criei o meu próprio banco de imagens, né? Porque a gente tem uma quantidade grande de bancos de imagens que trabalham com um custo muito baixo da fotografia, né? Sim. Então, assim, eu não estou dizendo que é ruim, né? Acho que é bom para muita gente, né? Só que pro ritmo de trabalho que eu tenho, de produção, eu acabo produzindo uma foto boa mais ou menos a cada umas 2 semanas, 15 dias, né? E quem trabalha em banco de imagem tem que trabalhar com volume, né? Tem que trabalhar com quantidade de fotografias. Ah, bacana. Agora a gente tem bancos e bancos, né? A gente tem bancos que trabalham com as fotografias em um valor mais em conta, e tem os bancos que trabalham com a fotografia com um valor um pouco melhor, né? Que remunera o fotógrafo melhor. Então, isso deem é uma verdade. pesquisada. Nosso programa está praticamente acabando já, né, Já Micaele? subiu uma plaquinha Mas ali? nós temos umas coisas para mostrar Pra mostrar. aqui. Você pode mostrar esse aí primeiro? Esse livro, Milena, conta pra gente um pouquinho. Então, o livro Empreendedoras de Alta Performance é uma obra que eu tive o prazer de participar ao lado de grandes mulheres empreendedoras do país todo. Então, é uma honra estar entre essas mulheres com todo esse potencial. Então, para mim é uma alegria muito grande, por isso Aqui, quis compartilhar com Milena. vocês. Exatamente. São as experiências dessas mulheres de negócios que tiveram, né, muito sucesso em suas carreiras. Muito importante isso. E aqui temos também o livro do Ricardo Jalapão, História e Cultura. Ricardo, nos fale sobre esse livro, Ricardo. Esse aí foi o 4º livro que eu lancei, esse eu lancei em 2013, e é do Tocantins, né? Foi um livro que eu viajei o estado inteiro do Tocantins, foram 2 meses de viagem, aí eu retornei para São Paulo e depois eu voltei em setembro de novo para fotografar a tartaruga da Amazônia, que ia fazer a postura dos ovos dela. Aí foram mais 15 dias de viagem. Sim. Tem muita foto aqui. Muito Não sei se bonito. vocês conseguem cortar para cá a direção para a gente mostrar umas fotinhos daqui. Porque aqui dando trabalho ali pro pessoal. Aí, ó. Muita foto bonita. Rapaz. Vocês sabem trabalhar. Né? Eu vou falar que vocês sabem trabalhar. Então a gente agradece muito a Muito presença mesmo. de vocês. Mas antes, por favor, deixem ali naquela câmera Com certeza. redes sociais, para possíveis pessoas que querem encontrar vocês, workshops, eu sei que vocês aí trabalham, divulguem, por favor. Sim, nosso trabalho você pode seguir nas redes sociais, no Instagram, como Milena Cavic, né? E no meu site, que é www.milenacavic.com.br. Lá tem um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Ricardo? Bom, meu Instagram, onde que eu estou sempre colocando as viagens, né? É Ricardo Martins 50.
E tem um workshop agora que eu vou fazer um em Bananal e vai ter um no Pantanal também. Então quem quiser informação é só mandar um e-mail para workshop@ricardomartins.org. A gente manda as informações. Bom, meu trabalho vocês podem seguir no Instagram, né, @Ricardo Takamura, ou Facebook, Takamura Ricardo, e no meu site, ricardotakamura.com. E sobre os workshops, eu tenho o meu workshop de fotografia noturna, que agora em maio, em São Bento do Sapucaí, né, ainda tem algumas vagas, e em seguida em junho em Extrema. É isso aí, então. Estou louca para fazer todos. Minha filha, já vai, ó, pega o seu celular. Já vou vai começar se a agendar. Bem, eu espero que vocês de casa tenham gostado, porque eu gostei muito. Se você se interessa mais por fotografia, você queria saber muito mais coisa. Eu sei, porque eu também fiquei aqui querendo perguntar muito mais coisa, mas não dá para perguntar muito mais coisa, porque o nosso tempo acabou, né, produtora? Beijo pra você, a Carol tá aqui, gente. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Espero que vocês voltem sempre que a gente precisar de vocês aqui para conversar. Obrigada, Obrigado, uma eu alegria agradeço estar o aqui. convite. Obrigada. Sucesso a vocês, mais ainda. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Ricardo que já vocês. saiu daqui da Univap É, também, isso cara. aí. Pois é, tudo aqui. É um prazer voltar aqui. Aqui, ó. O prazer é nosso. O bom filho, a casa torna. Com certeza. E você aí de casa, acompanha a TV Univap nas nossas redes sociais. TV Univap no Facebook, E no Instagram e no YouTube também. Tem toda a nossa programação lá para você Assistiu acompanhar. esse programa aqui? Gostou? Tem um amigo que se interessa por fotografia? Se quer fotografar, manda para ele. Quer assistir de novo? Pega o link, manda lá e é isso, É aí. isso aí. Tchau, tchau, gente. Até E até semana que vem. Beijo.